alguns dos livros dos profetas menores, que ele não profetiza diretamente para Israel ou Judá, mas profetiza para um povo que era contra o povo de Deus, que é o povo de Edom. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, vamos louvar a Deus com o hino de nossa harpa cristã, hino de número 210. Nós vamos louvar ao Senhor. Gostaria que todos os irmãos louvassem a Deus juntos aqui, hino de número 210. Nosso pastor André, ele está um pouco adoentado por causa de uma cirurgia no dente, então ele está poupando-se um pouco para estar melhor para o culto à noite, né? Está sendo medicado e à noite, para poder estar aqui à noite conosco. E o nosso pastor Rafael também está um pouco adoentado devido à sua coluna estar com problema. Ele tem sido muito assíduo aqui também, trabalhado muito no seu trabalho, mas o Senhor continua conosco e tem uma palavra para nós nesta manhã. Hino de número 210 da nossa harpa cristã. Fala, Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia. Lição de número 5, amados irmãos. Eu gostaria que nós, aqui presente, nos puséssemos em pé. Vamos ler o texto bíblico básico da lição, que se encontra no livro de Obadias, capítulo 1, do verso 1, verso 3, verso 7, verso 10, verso 12 ao verso 15. Leiamos a palavra de Deus. O primeiro verso diz: visão de Obadias,
Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Verso 3, os irmãos podem ler. Aleluia. Glória a Deus. O verso textual se encontra no livro de Obadias, obviamente, no capítulo 1 e o verso 21. Vamos todos ler juntos no 3. 1, 2, 3. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, capítulo 1, verso 21. Glórias a Deus. Vamos orar e vamos proceder com a lição da escola dominical. Hoje nós vamos ter como professor, nosso orientador, que vai nos trazer a palavra de Deus nesse livro, nosso pastor Ronaldo. E nós vamos estar aqui aprendendo segundo aquilo que Deus tem posto no seu coração passar para nós. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua grande e infinita misericórdia, Senhor, para conosco. Deus de Israel, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio que temos de poder, Senhor Jesus querido, ó Deus, aprender a tua palavra neste momento que tu reservastes para nós. Pai, fala aos nossos corações, permita-nos entender profundamente aquilo que tu queres falar conosco, Senhor, a mensagem através do teu profeta, Senhor Jesus querido, que ainda fala com teu povo. Deus, dá-nos graça, abre os nossos corações, nossa mente, Senhor, e que a tua palavra seja para praticarmos, ó Deus eterno, no dia a dia, na nossa vida, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ronaldo. Paz do Senhor para a igreja, amém. Livro de Obadias, né?
como diz o comentarista, um dos menores do Antigo Testamento, mas com uma profundidade. Leitura em classe já foi feita, eu gosto sempre de dar uma destacada. O verso de número 3. Você vai ver na lição que alguns comentaristas têm dúvida quanto à origem do livro em relação à data, 600 a 300 antes de Cristo. Mas nós vamos entender algumas coisinhas. O verso 3 da leitura em classe, texto bíblico básico, aí diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habitas nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Obadias, já naquele tempo, profetizando para os edomitas, o povo de Esaú, ele traz uma mensagem quanto à origem da queda de Lúcifer. Assim como Ezequiel fala, Obadias também fala essa parte, tá bom? Dentro do contexto histórico, ele estava falando para Edom, mas no mundo espiritual ele estava trazendo uma clareza para nós do que aconteceu na rebelião do céu, quando Lúcifer tentou, lá em Ezequiel, subir às alturas e foi derribado, porque o seu coração se ensoberbeceu. Então é bom a gente entender que ele também faz profecias quanto à origem dos acontecimentos no reino do céu. Dos versos 10 a 13, ele fala de uma coisa muito séria no nosso meio. É um irmão desejando o mal do outro irmão. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, serás contribuído pela confusão e serás exterminado para sempre. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, desejando o mal, se alegrando quando o irmão está mal. Então, Obadias ele faz uma menção disso em relação à condenação que Deus dará para essas pessoas que se dizem irmãos e desejam o mal do outro irmão, desejam o mal da outra irmã. Às vezes até ora, faz campanha e propósito, Deus vai tratar, vai mesmo. Deus trata com toda a terra, Deus trata com todos, mas nós devemos ter o amor de Cristo dentro do nosso coração. E a primeira coisa que Cristo nos ensinou foi o perdão. Se tu não perdoares a teu irmão, tu também não serás perdoado. Nem entrar pelas portas do teu irmão no dia da sua calamidade. Ou seja, Obadias está falando assim: você comemorou quando o teu irmão caiu, quando o teu irmão foi atingido, quando Jacó foi levado cativo, você fez festa em vez de chorar. Sabe aquela frase que o povo fala assim: ah, com certeza deve ter acontecido alguma coisa. Bem é que deve estar em pecado. Quando vê, sabe, querido, é algo que a gente faz às vezes sem entender que há um juízo de Deus contra isso. E Obadias foi bem claro contra isso. Você se alegrou quando teu irmão caiu, e isso não é de Deus. E as ciladas, ele vai mais longe, no verso 14: nem para parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparam, nem entregar os teus, o que lhes restaram no dia da angústia. O que Obadias está falando? Você fez uma armadilha para o teu irmão. Dá para acreditar nisso? Pensa isso no mundo espiritual. O crente fazendo armadilha para um outro crente, parando na esquina para falar mal, para espalhar coisa que não deve. Vira a tua folha, tá bom? Então isso nos traz uma reflexão dos nossos dias. O que será que eu tenho feito? Será que eu tenho tratado o meu irmão desta maneira? Então o livro de Obadias ele vai falar seriamente sobre isso. Entender que os edomitas, os filhos de Edom, descendiam de Esaú, irmão de Jacó. Todo mundo conhece lá em Gênesis a disputa que foi entre Jacó e Esaú. Mas havia uma promessa no ventre já que o maior serviria o menor. Então Deus trabalha, irmão, independente das condições.
Esaú era para ser o abençoado, mas Deus já de antemão, na sua onisciência, já falou: não vai ser assim. Porque Deus nos conhece, Ele conhece a essência do homem. Então Ele falou que o menor seria o maior, que o maior serviria o menor. Ou seja, de alguma maneira Deus já estava dizendo: eu vou mudar esse negócio. Às vezes a gente não entende por que aconteceu ali, né? Esaú, Jacó, ele chegou cansado, aí trocou a sua primogenitura. Deus já havia falado isso. Só que muitas das vezes Deus fala e a gente quer ajudar a Deus. E esse é o problema. Jacó tentou dar uma ajudinha comprando a primogenitura do seu irmão Esaú. Então isso é outro detalhe. Mas você entenda isso, que Deus já havia dito para Jacó que ele seria o portador da bênção. Compreender que os edomitas zombavam do sofrimento dos descendentes de Jacó. Eram orgulhosos e sentiam-se seguros em sua cidade. A gente vai ver mais para frente, né? Que eles tinham uma cidade toda feita em pedra, havia só uma entrada, então eles estavam seguros, porque quando você só tem uma entrada e uma saída, fica mais fácil vigiar, e eles entendiam que eram imbatíveis, e eram sábios, inteligentes. Então eles se achavam melhor do que todos os outros, inclusive do que os seus irmãos, que eram descendentes de Jacó. Às vezes, irmão, fala a verdade, a gente não se sente melhor que os outros. Às vezes a gente acha que é melhor que a irmã, melhor que o irmão, melhor que o diácono só porque é pastor, melhor que... Aleluia. Saber que os edomitas seriam completamente banidos por causa do seu orgulho. Irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de pessoa orgulhosa. A palavra diz que ao orgulhoso, ao soberbo, ele abate. Ele deixa no pó, na cinza. Por quê? Porque o orgulho foi a primeira coisa que surgiu dentro de Satanás. A soberba, o orgulho, a inveja. Então ele olhou e pensou: sou melhor do que Deus, então eu vou ficar acima dele. E toda pessoa que tem esse sentimento, com certeza é do maligno este sentimento. O sentimento do cristão é: considere o teu irmão maior que você mesmo. Esse é o sentimento de Cristo, esse é o sentimento do cristão, tá? Então, os edomitas foram abatidos pelo seu orgulho, pela sua soberba. Palavra introdutória: o livro de Obadias leva o nome do seu escritor. Não se sabe muito sobre ele, tá? Significa adorador ou servo do Senhor. No Antigo Testamento, composto de 21 versículos, é o quarto na segunda sequência dos profetas menores. Obadias dirigiu a sua mensagem para os edomitas. Assim como nós vamos ver lá no livro de Jonas, que ele também não foi nem para Israel, nem para o reino do norte e do sul, ele foi para os assírios. Obadias também, ele se dirigiu a um povo que não estava relacionado em relação à direta posição profética de Deus. Ele falou sobre os edomitas e profetizou contra eles. Já sabemos que por causa do seu orgulho e por causa da sua altivez, da sua sabedoria extrema, pensando que era melhor que os outros, a bibliografia de Obadias é desconhecida. Não tem muita coisa, mas a gente tem bastante coisa sobre o povo, os edomitas, que são os descendentes de Esaú, que eles tiveram várias questões contra o povo de Israel. Davi pelejou contra eles, eles entraram em luta, eles se associaram com os babilônicos para poder destruir o povo de Judá. Então eram irmãos carnal, mas só que odiava o seu irmão, a descendência do seu irmão. E a gente vê que isso é um problema que se afeta no meio do cristão. Às vezes somos irmãos espirituais, estamos irmanados ali com Cristo, dizemos que vamos para o mesmo céu, para o mesmo reino, mas odiamos alguns. Não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Irmão, como é que vai ser lá em cima? Será que vai ter um quartinho para cada um? A ponta da mesa para quem gosta de A, B... Sabe, são coisas que eu nunca entendi no mundo evangélico. É dizer que não gosta do irmão fulano. É sinal que nós precisamos de uma renovação do espírito a cada dia, tá? O livro apresenta algumas dificuldades
analíticas. Alguns acham que ele foi escrito de 845 a 312, então uma margem muito grande de anos em relação a isso. A gente vai ver que alguns historiadores acham que ele foi escrito antes de Jeremias e outros depois de Jeremias. Eu prefiro entender que foi escrito depois de Jeremias e que ele usou o profeta Jeremias lá no capítulo de número 49, versos 7 a 22 do livro de Jeremias. Você vai ver que todo o livro, todo o capítulo de Obadias está incluído no livro de Jeremias, no capítulo 49, aquela parte. Então, eu prefiro entender que ele foi escritor depois de Jeremias, se apoiou na profecia de Jeremias para poder ser usado por Deus e conhecia. Quando você lê em casa, você vai ver que todo o livro de Obadias, esse capítulo 1 dele todo, os 21 versículos, está dentro de Jeremias 49. Tudo que Jeremias falou ali no capítulo 49, versos 7 a 22, é o capítulo de Obadias, tá bom? Alguns entendem que ele era aquele Obadias lá do rei Acabe e outros não. Eu prefiro também entender que era. Por quê? Porque lembra quando Elias sumiu por 3 anos, profetizou que não ia ter chuva, e Acabe ficou doido atrás dele, procurando por todos os reinos? Quando Obadias encontrou Elias, ele falou: Elias, o meu senhor e eu te procuramos em todos os reinos. E quando você lê o livro de Obadias, ele fala que foi enviado um embaixador. O que é embaixador? Quem representa um reino. Com certeza Acabe deu carta a ele, foi para um lado e ele foi para o outro. Então ele foi de reino em reino. Elias está aí? Elias está aí? Meu senhor Acabe me constituiu representante para procurar Elias. Tá bom? Então por isso que eu entendo que ele tinha essa menção e contato com Elias, tá? Veio depois de Jeremias, tá bom? Outro, porém, argumenta-se o contrário. Jeremias teria citado Obadias, ou seja, é a linha de raciocínio teológico que acha que Obadias veio primeiro e Jeremias escreveu e citou alguma coisa sobre Obadias. Isso são linhas teológicas de estudo. Isso não implica no conteúdo e na autoridade e autenticidade da palavra, tá bom? São linhas de interpretação bíblica. Inimigo identificado, fala. Obter é que Deus, ele sempre confirma a sua palavra, seja Jeremias antes ou Obadias antes, um foi confirmado para o outro. Isso acontece no nosso meio, nos dias de hoje. Deus fala uma coisa e de repente o povo ou alguém individualmente não está entendendo. Deus novamente confirma através de outro servo do Senhor. Isso aconteceu com o povo de Edom. Deus usa um profeta, usa o outro para confirmar a sua verdadeira autenticidade na palavra de Deus. É isso mesmo, graças a Deus, bem lembrado. Deus nunca deixa dúvida. Ele nunca deixará dúvida. Baixou dúvida, não é Deus. Corre para a confirmação. E aqui, que nem o nosso pastor Gideon falou, Deus confirmou a palavra. Seja o primeiro Jeremias ou o primeiro Obadias, Deus simplesmente está falando, vai acontecer porque eu disse. Primeiro eu disse por A e agora eu estou dizendo por B. Tá bom? Pois não. Lembrando que eles não tinham a possibilidade de saber o que um falou e o que o outro falou. Não é que nem a gente tem hoje um livro que eu li o livro de fulano e faço aqui uma cópia igual e escrevo a mesma coisa ou falo a mesma coisa. Não, eles não tinham isso não. Um era bem distante do outro. Era Deus mesmo que estava falando. Deus puro através do Espírito Santo. Porque é uma diferença, irmão, de mais ou menos 500 anos. 400 não tem como. E não existia a tecnologia que a gente existe hoje, que nem o pastor está falando, de você ter a facilidade de saber o que alguém escreveu lá do outro lado do mundo. Não.
Antigamente era bem mais difícil, tá bom? Só para você ter uma noção, 1 Reis capítulo 18, a gente vai entrar já no primeiro tópico. Diz assim, olha, o verso 7. Estando, pois, Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o conheceu, e se prostrou sobre o seu rosto e disse, tu és o meu senhor Elias? Então, por interpretação de exegese, a gente entende que Obadias fazia parte daquele colégio de profetas que tinha, que eram de 50 em 50. Existiam 3 escolas de profeta, que Samuel era o líder. Lembra quando ele falou que eu escondi 100 homens, de 50 em? Ele escondeu 2 classes, quando Acabe e Jezabel estavam perseguindo. Com certeza ele deve ter escondido a classe dele, e mais uma que ele frequentava, tá bom? Que eram classes de 50 em 50 profetas. Então vamos para frente. O inimigo identificado. 1. Os edomitas, também conhecidos como edomeus, são descendentes de Esaú, filho de Isaque. Embora Esaú fosse o primogênito, mais velho, foi Jacó quem se tornou o patriarca da nação de Israel, porque demonstrou estar mais qualificado do que Esaú para a bênção da primogenitura. Abre aí Hebreus rapidamente, para a gente ter uma noção. O que aconteceu? É óbvio que todo mundo conhece que Esaú prevaricou, fez o que não devia, não valorizou a bênção da primogenitura. Hebreus capítulo de número 12. Lê para mim, Gideão, que assim eu fico aqui em Obadias, só para a gente matar esse pedacinho aqui. Depois vem o significado do nome. 16. Hebreus 12:16 diz: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ninguém desvalorize o que de Deus foi recebido, sendo profano, trocando pelas coisas mundanas. O chamado, a salvação, a santificação, trocando por um momento, um baile, alguma coisa. Ou fornicador, aquele que brinca com a situação, como Esaú. Esaú brincou com a primogenitura. Ele achou que trocando não ia ser levado a sério. Mas Deus lá em cima assinou. Beleza, estou cumprindo o meu propósito. Tá bom? Então o escritor aos Hebreus nos orienta a prestar atenção e valorizar o que Deus nos deu. Para Esaú foi a primogenitura, ele tinha que herdar, ele receberia as bênçãos de Abraão, mas ele trocou. Por quê? Porque era profano, não dava valor às coisas santas, não dava valor às coisas espirituais, tá? Então você viaja, imagina nos dias de hoje, se nós estamos dando valor às coisas espirituais ou se nós estamos dando valor às coisas materiais. Significado do nome. O nome Edom vem de Edomeu, que também é a raiz lá do começo da Bíblia, do Gênesis, tá bom? Que significa vermelho. E relaciona-se ao cozido vermelho que Jacó preparou para Esaú, em troca do direito de primogenitura que lhe deu. Gênesis capítulo 25, 30. Então Edom vem da raiz de Adão, Edam, que significa vermelho. Volto a dizer, isso é uma visão minha teológica. Irmão, de que cor é a lentilha? Rápido. De que cor é a lentilha? Não é vermelha? É verde? Será que mudou a cor desde lá da fundação do mundo? A lentilha continua verde, assim como a goiaba, assim como o chuchu. Então por que veio do cozido? Tinha massa de tomate naquele tempo? Também não, né? Tinha que colocar muita coisa para ficar vermelho. Eu prefiro entender, pastor Ronaldo prefere entender, que Esaú foi chamado de vermelho por quê? Simples, irmão. Simples, é só você entrar na Bíblia. O que Esaú gostava de fazer? Ele era homem do campo, caçar. Quem caça está sempre debaixo do... Já viu uma pessoa que fica muito tempo debaixo do sol?
ela fica, amém? Ela fica vermelha. Principalmente se ela tiver a pele um pouco mais clara. Ela fica corada e ela chega em casa vermelha. Tá bom? Então vamos lá. Mas teoricamente existe uma linha de raciocínio que acha que foi por causa da lentilha. Amém, irmão? Não interessa. Interessa que ele tinha uma marca em relação a ser conhecido como vermelho, a raiz do seu nome. E olha que a raiz do nome sai quando a criança nasce. Ninguém dá o nome depois que ela tinha 30 anos e trocou por um prato de lentilha. Então ele já deve ter saído vermelho. Aí eu pergunto, por quê? Porque dentro da concepção houve uma briga. Você lembra que o próprio Deus deixou registrado em Gênesis que os dois brigavam entre si dentro do ventre? Então para ele nascer ele fez bastante esforço. E já saiu vermelhinho. Amém? Primeiro tópico, tá bom? Temã, citado no livro de Obadias 1:9, era neto de Esaú. Os temanitas eram o nome de localidades do norte de Edom. Um dos amigos de Jó era conhecido como sábio temanita. Está em Jó capítulo 2, verso 11. Então realmente o povo de Edom era um povo inteligente. Tanto é que no livro de Obadias ele vai falar que vai destruir a inteligência de Edom. Eles realmente eram inteligentes, só que usaram a inteligência para o mal, para o lado errado, contra o seu irmão. Contra o seu irmão. Então muitas das vezes nós estamos usando a inteligência ou aquilo que Deus nos deu de modo errado, tá bom? Trocando por um prato de lentilha. Há nesse episódio um ensinamento espiritual relevante. Não devemos trocar o eterno pelo passageiro, o supremo pelo efêmero. É aquilo que o escritor aos Hebreus fala. Você deve dar valor às coisas espirituais. Como é que eu sei se eu estou do lado espiritual ou do lado material? Tem um livro, e eu gosto muito dele, eu já li faz muito tempo. Nos teus passos ou nos teus problemas, o que Jesus faria. Isso, nos teus passos, o que faria Jesus. Então você quer acertar sempre, irmão? Você pensa o que Jesus faria, o que é justo, o que é certo, o que é correto. Sempre você vai estar do lado de Deus, quando você preza pelo justo, pelo certo, pelo correto, mesmo como disse o salmista, tendo prejuízo e dano seu. É bíblico? É. Deus faria assim? Deus pensa assim? Então eu vou fazer assim. Fulano e Beltrano está falando, mas eu vou fazer conforme a palavra. Eu vou optar pelo lado celestial do que pelo lado material, efêmero, passageiro. Abre um leque, irmão. É proibido procurar justiça? Não, né? Não é. Mas a Bíblia diz o quê? Que se for irmão com irmão, vá ao seu pastor. Converse com ele com uma ou duas testemunhas. Se ele não se arrepender, aí você... Está entendendo, irmão, como é diferente ser crente? Ser crente é optar pelas coisas eternas primeiro e depois as efêmeras. Por quê? Porque tudo que acontece comigo, ou eu creio que Deus está comigo, me abençoando e me dando direção, ou eu procuro o caminho do passageiro, do efêmero, que é bem mais fácil, bem mais simples. Vou entrar na justiça. Amém, entre mesmo. Mas eu prefiro primeiro seguir a Bíblia. Eu prefiro primeiro fazer o que a palavra diz. Depois, se Deus não falar nada, Ele deixou o médico, Ele deixou o advogado, Ele deixou o policial, Ele deixou tudo, tá bom? Para a gente exercer os nossos direitos. Mas nós temos um manual que nos ensina de que princípio nós partimos. É o princípio das coisas eternas, das coisas superiores. Tá bom? Não tem, irmão, não tem coisa melhor do que ter Deus ao seu lado. Às vezes, indo já para a religião onde viviam, a região, às vezes você dá mais valor para uma coisa passageira e esquece que Deus, irmão, é tremendo. E Ele faz, Ele move. Tá bom? Eu me lembro que eu entrei na justiça rapidamente contra uma causa minha que estava na casa, o rapaz alugado morando lá sem pagar, e eu orando, falando: Deus, isso não é justo. Deus, isso não é justo. Deus, isso não é justo. Aí
Fui para a justiça, peguei um advogado, conversei, depois de orar muito. Ele falou: Ronaldo, está demorando 1 ano para o juiz avaliar. Eu falei: amém, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Dobrei o joelho, falei: Deus, eu estou entrando porque o Senhor sabe que é a lei. Não é justo, Pai. Em 1 mês, o juiz avaliou, fez, decidiu e mandou ele embora da minha casa. Então, quando você entra no mundo superior, o inferior é rapidinho. Isso é em qualquer área, tá bom? Isso é um exemplo para você sempre procurar as coisas eternas e não as passageiras. A região onde morava, Petra, é uma das 8ª maravilhas do mundo, né? Está lá junto com a muralha da China, o Cristo Redentor, Machu Picchu, que eu quero ver. Se eu tiver dinheiro eu vou até o Peru. Eu acho interessante esses negócios de ruína. Eu tive lá nas ruínas no México, que também é uma das 8ª, acho que é a 4ª maravilha do mundo, irmão. É tremendo o negócio, tá bom? Então, Petra era uma cidade, ela era entalhada nas rochas. Você tinha uma entrada protegida por 2 montanhas e rochas, e ficava um vale dentro, e as casas eram entalhadas. Esse povo edomeu, eles tinham muita sabedoria para fazer entalhes em pedras, tá? Então o que eles achavam? Que eu estou seguro dentro dessa fortaleza. Irmão, veio 2 terremotos lá, depois da profecia, depois de tempos. Um foi em 363, acabou com a metade da cidade. Terremoto chamado Galileu. E o outro foi em 551, acabou com o restante. Terremoto chamado Beirute. Então, irmão, a segurança está somente em Deus. Tá bom? É o que o salmista falou. O meu socorro, a minha segurança, o meu lugar forte é o Senhor, o meu escudo, a minha fortaleza. E isso é verídico. Ou a gente acredita, irmão, ou a gente abandona, vai embora, porque senão a gente está perdendo tempo. Então eles achavam que a cidade garantia, era uma rota comercial, tinha muito comércio, era um comércio entre o Mediterrâneo e a Ásia. Então eles eram fartos, ricos. Todo comerciante usava a cidade de Petra para parar e estabelecer algumas negociações e continuar o caminho. Existiam muitas coisas roubadas lá, interceptadores. Sabe pessoa que compra coisa por aí que não tem nota e tal? Lá também acontecia isso. E Deus colocou tudo isso na conta. 2, os edomitas ocupavam o Monte Seir, ao sul do Mar Morto, desapossando os seus inimigos e habitantes. Os hebreus, os quais moravam em cavernas talhadas na rocha, a cidade, por ter sido construída em pedra, veio a ser chamada pelos gregos de Petra. Era uma região montanhosa, composta de rochas avermelhadas. A cidade ficou conhecida no início como Selá, que quer dizer pedra em hebraico, e mais tarde recebeu o nome grego de Petra, quando os romanos e os gregos vieram. Era a rota comercial que ligava a Mesopotâmia ao Egito, passando por aquela localidade, tá bom? Moisés pediu autorização para passar pelo seu caminho, oferecendo dinheiro e até falando para eles que Deus havia dado ordem, livrado eles. Como eles eram povo, irmãos, amigos, teoricamente, Moisés pediu passagem. Poxa, me ajuda aí, eu vou pagar a água, eu pago que os homens beberem, mas me deixa cortar caminho por aqui. Como eles tinham uma mágoa no coração, eles não deixaram o povo de Israel passar por lá. Tá bom? A rota comercial ligava a Mesopotâmia. Os edomitas eram parentes dos hebreus, mas nada os sensibilizava. Sabe, irmão, hoje nós temos essa frieza. Às vezes é meu irmão, mas eu não sinto a dificuldade dele. Eu não dou uma mão. Eles eram irmãos, descendência da mesma patriarcagem, mesmo patriarca. Só que nada sensibilizava eles. Severamente condenados pelos profetas, os judeus, durou um tempo essa inimizade. Você vê, foi até o início do Novo Testamento. Malaquias fala dessa inimizade, que Deus condena os edomitas ali em Malaquias capítulo 1. Você vai ver isso. Então era uma inimizade que passou pelo tempo e não teve conserto
senão Deus exterminar aquele povo. Você vê que hoje não existe edomitas, mas judeu existe. Jerusalém está lá. Petra é só uma cidade de visita turística, não existe mais nada lá. Então, temos que ter cuidado quando nós deixamos, é o que Paulo falou, a raiz de amargura brotar. Por quê, irmão? Porque aí depois vira uma árvore. Quem já foi do campo aqui sabe que árvore você não consegue arrancar. Você pode até cortar, mas não arranca. E aí quando você corta, a raiz está lá. Pode nascer um brotinho de novo. Salomão diz que ao cheiro das águas. Tá bom? Então é melhor arrancar enquanto é pequenininha a raiz. Aquela plantinha, é mais fácil, você arranca com tudo e joga fora, tá bom? Um povo dado ao comércio. Agora ele vai entrar mais na área de como funcionava, né? Em Petra havia um grande mercado árabe e sírio. Naquele lugar guardavam-se muitos artigos valiosos, os quais, segundo Obadias, seriam roubados, tá bom? Era a rota entre Europa e Índia, eram frequentadas por caravanas que comercializavam produto. Então eram produtos de tudo quanto é origem e natureza. A cidade era farta, rica, o povo era inteligente, só que tinha amargura no coração e não tratava bem os seus irmãos. Então, irmão, não tem segurança para quem não tem o coração de Cristo, tá? Obadias capítulo 1, verso 5. Se viessem a ti os ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Quer dizer, Obadias está falando, vocês têm muito, mas Deus vai acabar com tudo. Deus não vai deixar nada. Por quê? Por causa do tratamento, como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os seus confederados se levantaram e foram teus limites. Os que gozavam da tua paz te entregaram. Assim, olha, você confia nas associações e desacredita naqueles que têm o chamado. Eu vou mostrar para ti que você vai pagar por isso. E os próprios amigos babilônicos, que eles ajudaram a acabar com o povo de Judá, foram os mesmos que acabaram com eles, tá bom? Então era uma rota comercial, não tem muito o que falar. Alguma coisa? Não, né? Eles eram um povo bélico. Irmão, toda pessoa que tem amargura, raiva, ira no coração, gosta de briga. Você fala A para ele, por que A? Você fala B, por que B? Ele está ferido por dentro. Então, eles eram um povo que gostava de briga, gostava de guerra, gostava de ver os outros sofrer. Eles entraram em guerra com Davi, 1 Reis 11. Amon e Moabe atacaram Judá várias vezes, lá no livro Crônicas. Foram atacados por Amazias e por fim cooperaram com a Babilônia na sua invasão a Judá. Salmo 137, 7. O salmista diz assim: lembra-te de Edom quando se levantou contra nós, quando em nossas portas dizia: destrói, destrói. Quando o templo foi invadido, acaba com tudo, acaba com tudo. É aquela pessoa que deseja o mal até o final do seu próximo. Então nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? Por quê? Porque Deus abomina essas coisas. Deus abomina aquele que deseja o mal para o seu irmão, aquele que cria contenda, aquele que fala o que não deve, aquele que está sempre procurando uma briga, uma questão. Irmão, seja sempre misericordioso, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, quando eu precisar, eu já falei sobre isso, eu tenho saldo, eu tenho crédito, porque eu fui misericordioso. Então Deus olha e fala: não, tem misericórdia dele mesmo, porque ele aprendeu e sempre usou a misericórdia. Antes de você acusar, você veja 10 vezes, reflita 10 vezes. Antes de concordar com alguma coisa, reflita 10 vezes, tá bom? Tópico 2. No tópico 1 não tem muita coisa, né? É só o significado do nome, a cidade. Clima de hostilidade, os edomitas. Que horas são? Meu Deus, já foi.
Apesar de serem um povo extremamente inteligente, o Senhor ironizou a respeito da sua visão e da sua vã sabedoria. E não acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú, Obadias 1:7. Então, eles eram inteligentes, só que Deus falou, isso aí vai desaparecer, porque vocês estão usando para o mal. Deus confirmou que eles eram inteligentes, mas falou que ia destruir. Quando nós não damos valor e usamos errado o que Deus nos dá, pode ser que Ele nos tire, nos tome aquilo que deu. Zombavam dos judeus. Não bastando zombar, lá em Obadias, no meio do teu texto aí, 2:1, arquitetaram emboscadas para matar aqueles que escaparam. Aí você pensa, irmão, pensa hoje comigo. O irmão está cambaleando, está passando por uma guerra, aí tu vai dar uma paulada para acabar com ele. Puf. Isso foi no físico, irmão. Eles fizeram a emboscada mesmo para acabar com os irmãos que estavam fugindo vivo, talvez todos feridos. E ele, no mundo espiritual, irmão, acontece a mesma coisa. Tem gente que está vendo o irmão morrer e tem o prazer de colocar alguma coisinha para acabar de matar. Tem gente que vê o irmão sangrando e é capaz de dar uma outra punhalada para ver ele cair de vez, em vez de estender a mão. Então ele está nos falando algo que aconteceu literalmente, no mundo físico. Nós estamos trazendo e aplicando no nosso dia a dia. Edom, além de torcer pela derrota, participou de muito massacre do povo judeu. Então Deus olhou e falou, não tem jeito, vou acabar com esse povo. Recusaram um pedido de Moisés, 2:2. Aquilo nós já falamos no começo, Números capítulo 20, quando Moisés pediu para passar por dentro da terra deles, tá? É como se eu pedisse um favor. Aplica isso no mundo espiritual. E aí eu creio, não, aqui não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não. A inimizade partia dos edomitas em relação aos hebreus. Não era o contrário, eram os edomitas que não gostavam dos hebreus. Tá bom? Essa rejeição poderia fomentar ódio aos filhos de Israel, mas o Senhor os preveniu contra tal sentimento. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás os egípcios, pois estrangeiros foste na sua. Deus olhou, irmão, e falou, tu é crente, tu não pode agir como eles. Era isso que Deus estava falando para Judá. Eles te odeiam, mas tu tem que amar, porque é teu irmão. Tu foi escravo lá de Faraó, mas tu tem que entender que tu passou um tempo lá, então tu não pode odiar. Deus estava mostrando a essência, a diferença da essência, para que você nunca se contamine com a essência do ódio, da retribuição, daquilo que muita gente faz, pagar com a mesma moeda, né? Falou de mim, eu vou falar também. Disse alguma coisa, eu vou dizer também. Está pensando o quê? Está pensando que você é crente, que eu sou crente. Alguém tem que fazer a diferença. Se ninguém fizer a diferença, ninguém foi salvo. Jesus fez a diferença. Muitos fizeram a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Então Deus estava alertando, vale a pena manter a essência do amor, em vez de retribuir o ódio que você recebeu. É simples. Veio com ódio? Não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o... É difícil. É difícil. Tem que ser crente, tá bom? Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel. Não faça do jeito deles. O dia da justiça, profecia sobre o luzeiro. Isso nós já falamos, que está ali no começo, Obadias, né? Há uma semelhança entre a declaração profética que tem pelo Senhor ao rei de Tiro, em referência feitas da queda de Lúcifer, envolvendo o seu coração por causa da sua formosura, corrompendo-se a sua sabedoria. Em Ezequiel 28, a soberba e o orgulho são, sem sombra de dúvidas, grandes inimigos do homem. Então, Obadias 1:3 é igual a Ezequiel 28:17, quando você lê lá.
que Ezequiel está sendo usado para falar que subiu ao coração de Lúcifer o orgulho, e ele se ensoberbeceu porque ele andava num lugar maravilhoso de pedras afogueadas, e ele achou que podia ser maior que Deus. Então, quando você vê alguém ou alguma coisa como o orgulho surgindo, a essência é de Satanás. Não pode, irmão, pode ser o Papa. Começou a ser orgulhoso, ele está com uma faísquinha do diabo lá dentro. Começou a subir muito, ele está com uma essência, uma semente que não é boa, é do diabo. E para isso Jesus nos deixou, né, em Mateus, as parábolas do semeador. Quando o bom semeador, o bom dono da fazenda foi dormir, o inimigo veio e semeou no seu campo uma semente joio, uma semente má. Então tem que ficar esperto, tem que dormir com um olho aberto e o outro fechado, para se o diabo vir semear alguma coisa, você repreender, tá bom? Então, dia da justiça, ele faz menção a Ezequiel. Obadias profetizou uma invasão a Edom, e os vaticínios acerca dos edomitas seriam duramente castigados. Eles seriam saqueados pelas pessoas que mais confiavam e fizeram aliança com eles. Os sábios e os guerreiros de Edom seriam exterminados, e os soldados de Temã temeriam de medo, e a desgraça os acompanharia para sempre. Então vamos passar, vingança, a queda dos filhos de Esaú. Abre aí alguém para mim, Hebreus capítulo 10, verso 30. Hebreus 10, 30, para a gente passar e ir para outra folha, que já são 10 horas, meu Deus. Hebreus 10, 30, está aí? Alguém achou? Pode falar aí alto, irmão. Então o que Deus está falando? Quando eu for prejudicado, como foi os judeus pelos edomitas, Deus está falando, entrega na minha mão, minha é a vingança. Aí você vai falar, mas Deus se vinga? Se vinga, irmão. Ele está falando que a vingança é dele. Mas o que é a vingança de Deus? Eu darei o pagar. A vingança de Deus é o pagamento pelo que a pessoa fez. Porque o que é uma vingança? É você estar vingado, você está certo que deu a recompensa para aquele ato. Não é um ódio. Quando o escritor dos Hebreus fala que Deus está falando que dele é a vingança, ele está dizendo, Deus é quem paga o mal que te fizeram. Por quê? Porque Deus é justo, e Ele vai pagar na medida certinha, exata, aquilo que te fizeram de mal. E se eu for tomar isso para mim, eu posso aumentar a dose, eu posso diminuir a dose. Lembra quando Natan chegou a Davi? Falou, o que tu acha desse cara? Digno de morte esse cara, que comeu a ovelha e tinha um rebanho. Estava falando dele mesmo. Ele falou, digno de morte é esse cara, pela ovelha pagará 4. Deus tirou a primeira parte por misericórdia, porque era para Davi morrer, que ele mesmo deu a sentença dele. Aí Natan falou, tu não morrerás, mas aí, aleluia, Deus é tremendo, ele exagerou na dose. Aí ele falou, mas a espada não sairá do teu lar até os últimos dias. E morreram 4 filhos de Davi. Então, quando nós entregamos na mão de Deus, a gente tem a certeza de que o pagamento vai ser justo, na medida exata. Então não tome posição. Quando alguém te fizer algum mal, Senhor, tu está vendo, eu estou inocente nesta questão. Toma a tua presença, julga a minha causa. Não deseje o mal, ponha na mão de Deus, tá bom? A queda dos filhos de Esaú, a lei da semeadura, 2:4:1. O apóstolo Paulo escreveu que cada um dará conta e a responsabilização dos seus atos diante de Deus, Romanos 14:12. Além disso, a lei da semeadura é infalível, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem, isto também. Por que ele não fala tudo que o inimigo semear?
gente acabou de falar da parábola, que o inimigo pode semear joio no meio do trigo. Mas tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Agora, se foi o inimigo, você tem direito de ir até Deus e Deus te absolver. Quando você semeia, irmão, não tem jeito. A lei da semeadura funciona para a minha atitude, para a minha ação. E Deus não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode contradizer a palavra. Então, se eu plantar, eu vou colher. Mas se alguém plantar na minha terra, eu posso reivindicar: Senhor, não fui eu não, foi o inimigo, foi A, foi B, Senhor, eu estou inocente nesse negócio. E aí Deus toma posição e me livra daquela colheita, que poderia ser má, por causa de uma semeadura de outros. Agora, quando eu planto, Deus não pode, porque senão Ele está contra a palavra. E aí eu mesmo plantei, eu mesmo vou colher. Às vezes a gente não sabe por que está padecendo. Talvez foi uma semeadura lá atrás, alguma coisa que eu plantei e passou desapercebido, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado. Eu sempre falo, irmão, o crente ele tem que abrir a boca com certeza. Quando falar, falar direcionado por Deus. Não jogar palavras ao vento, porque a palavra de um cristão tem muito efeito. Muito efeito, tá bom? Não é pouco não, é muito. Então a lei da semeadura funciona para mim quando eu semeio. Quando eu semeio, Deus abre mão. Deus abre mão. Isso tanto do lado bom, que vai produzir, como do lado ruim. Por quê, irmão? Porque a terra, ela já foi imbuída de dar semente. A terra, Deus quando criou lá no Gênesis, Ele já criou ela com poderio de fazer a semente crescer. Por isso que Deus fala que a semeadura é uma lei automática. Quando você vai ver lá, você vê que a terra deu semente. Semente boa e semente ruim. E nós somos feitos do quê? Do pó da? Tá bom. Então se cair uma semente boa, vai produzir. Se cair uma semente ruim, você tem que arrancar, porque senão ela vai crescer também. Tá bom? Por isso que o mal, ele é como raiz e amargura que crescem dentro de nós. Restauração de Israel no dia do Senhor. 3. As maiores fontes de informações que temos disponíveis a respeito da grande tribulação e do milênio encontram-se nos livros proféticos do Antigo Testamento. Obadias, ainda que pequeno, presta a sua contribuição relevante a algo sobre o futuro que Deus vai promover, que é o último verso, né? De Obadias aqui é o último verso. Ele diz que levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Ele falou literalmente naquele tempo que Deus ia julgar Esaú pelo que ele fez com Judá, auxiliando Babilônia em relação à invasão. Mas ele está falando aqui do final dos tempos, quando Deus se levantará, botará o anticristo debaixo do jugo e estará assumindo o reino de toda a terra. Levantar-se-ão salvadores, tá bom? Quando você vê lá em Apocalipse 16, 17, 18, você vai ver que Deus levanta duas testemunhas, com a autoridade do céu para fazer milagre, e o povo de Israel acreditar quando elas ressuscitarem, tá bom? Então Obadias está falando também profeticamente lá de Apocalipse o que vai acontecer. A leitura aí do lado, para quem tem a revista dos professores. 5 anos depois que Judá ter sido levado preso, cativo pelos babilônicos, os edomitas também foram capturados por eles, com a diferença de que Judá, 70 anos depois, voltou a ser uma nação, e os edomitas desapareceram. Então, irmão, mesmo que você esteja em dificuldade, se você manter a essência e for fiel, Deus restaura, restitui e te abençoa. Se você tiver a essência ruim e for infiel, você acaba desaparecendo. Tem gente que você nunca mais vai ver aqui na igreja. Traz para o mundo espiritual. Agora tem gente que vai, Deus trabalha, faz, o camarada volta e se arrepende. Tá bom? A bênção 3:1 de Sião, Salmo 9:11. Para a gente encerrar, já passo para o mestre Gideon, senão não vai dar tempo. Salmo 9:11. Irmão, o livro de Salmo é tremendo, viu?
Tem profecias aqui que a gente nem imagina. Salmo de número 9, o verso de número 11. Achou aí? Lê para a gente encerrar, eu paro por aqui. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Deus gosta, literalmente, do Monte Sião. Quando você vai ler o livro de Salmos, você vai ver que aonde Deus habita, Ele chama de Sião. Sião. Sião é superior, em cima, acima de Sião. Então Deus gosta e Deus habita. E quando Deus gosta e Deus habita, há restituição de terras. Se Deus gostar e habitar em mim, eu nunca serei abalado. Se Deus habitar em você, em nós, no nosso lar, na nossa família, nunca seremos abalados. Por quê? Porque Ele garante. Mesmo que aconteça alguma coisa, Ele restitui. Ele reedifica. Tá bom? E última escatologia, mas eu não vou falar sobre isso. A escatologia a gente já falou. Ele falou sobre o luzeiro e sobre Apocalipse. Que Deus abençoe. Alguma pergunta? Não? Fui. Deus abençoe a igreja, tá bom? Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, que é maravilhosa. Para os dias de hoje, eu entendo que a maior lição que nós exaurimos desse texto, desses 21 versículos, é que não devemos nunca desconsiderar o nosso irmão. Mesmo que achamos e entendemos que ele tenha sido contra nós, o Senhor orientou o povo de Israel, mesmo que os edomitas foram contra vocês, mas vocês não aborreçam os edomitas, porque eles são o vosso irmão. Nós temos uma lição maravilhosa aqui, somos irmãos uns dos outros. Falar mal de alguém é o que acontece hoje, e nós falamos às vezes mal do irmão. Que Deus possa encontrar um lugar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos a cada dia sermos melhores, enxergarmos em nosso irmão qualidades e não defeitos, né? Deus teria abençoado imensamente a Esaú, né? E os edomitas, que foi o povo que Esaú fundou, né? Eles estavam num lugar maravilhoso, né? Já era a bênção de Deus, mas como eles penderam para desconsiderar os seus irmãos, quando Deus corrigia Israel, Deus corrigia Judá, eles penderam para ficar na torcida. Bem feito, né? É isso aí mesmo. E quando alguns escapavam do juízo que Deus tinha impetrado sobre o povo de Israel, eles iam lá e ajudavam os opositores a massacrarem ainda os seus irmãos. Então, que nós possamos pensar nesta mensagem, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nisto, que o profeta aqui, o menor dos profetas, o menor dos livros dos profetas, falou, né? Essa lição serve para nós exatamente hoje. Como o pastor Ronaldo mencionou muito bem, nós somos diferentes, somos crentes, não tem essa condição de pagar mesmo moeda, pagar o mal com o mal. A vingança é do Senhor, é Ele que faz tudo aquilo que tem que fazer
para que nós sejamos justificados e abençoados. Ele está disposto a abençoar a todos, né? Mas precisamos ao menos dar ouvido às suas palavras, à sua voz, né? O Senhor é maravilhoso, é uma bênção, Ele nos dá este privilégio de estarmos aqui meditando na palavra de Deus, né? Nós continuaremos meditando nesse tema principal, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração, porque é exatamente o que nós precisamos para poder cumprir o mandado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próxima lição, nós vamos estudar e meditar sobre Jonas, mais um mensageiro, mais um profeta menor, e semelhantemente ao profeta Obadias, ele não vai falar diretamente ao povo judeu, nem Israel, nem Judá, mas ele vai falar contra os assírios, que também, como os edomitas, foram os opositores do povo de Deus. Não é porque o povo de Deus às vezes é corrigido, que qualquer um pode chegar e escarnecer e falar alguma coisa. Não, o Senhor tem sempre uma paga para todos os comportamentos indevidos contra o povo de Deus. Só quem pode corrigir, amados irmãos, é que nem um pai. Um pai, ele não admite, mesmo que seu filho esteja errado, que outro venha corrigir. Não, assim é o Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Meditemos nesta palavra. Jonas, o missionário descontente, é a lição de número 6, que nós possamos meditar, estudar, para que juntos nós possamos entender as melhores mensagens que Deus tem para nós, através dessa lição na escola dominical. Que Deus nos abençoe. Vamos nos pôr em pé e vamos. Sim, o comentarista, ler o livro é o que o comentarista recomenda. Ler o livro todo dos profetas. São pequenos, tão fáceis de ler, né? Em menos de 5 minutos você lê um livro, né? Por exemplo, o livro de Obadias, uma folhinha, né? Mas com mensagens enormes da parte de Deus. É até um privilégio. Em pouco tempo, em pouco espaço aqui no papel, Deus te dá uma mensagem enorme que vale para a nossa vida toda. Vamos orar ao Senhor. Quero pedir para o nosso irmão Milton, venha fazer essa oração para encerrar a escola dominical. Nós somos felizes, graças a Deus. Sim, nós encerrando, os irmãos que quiserem contribuir com a escola dominical, saindo ali da porta, nosso irmão José Carlos, ele já está lá na porta. O nosso irmão Gabriel vai estar com a salva, e nós podendo contribuir com a escola dominical, amados irmãos, é um investimento que nós fazemos na obra de Deus, sobretudo um investimento com muito retorno, né? Retorno positivo. Então os irmãos contribuem. O irmão Gabriel, conhecidíssimo dos irmãos, vai estar ali na porta da igreja, ali na saída, e vocês podem contribuir. Nosso irmão Nilton estará orando e nós estaremos encerrando. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, neste momento em que aprendemos uma porção da Tua palavra, meu Deus, e ao chegarmos ao final, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Jesus querido, dando, Senhor, uma tarde maravilhosa, Senhor, para que à noite possamos estar aqui adorando ao Teu nome. Pai, muito obrigado por esse momento aqui na Tua casa, Senhor. Abençoa o Teu povo que irá em regresso aos vossos lares, Pai. Leva em paz e segurança e abençoa, Pai, dando graça e força para Te servir todos os dias das
vida, meu Pai. Bendito Deus, assim te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Erga as suas mãos, irmãos, em sinal de recebimento da bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e nós todos dizemos amém. Amém. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. À noite teremos o nosso culto aqui. Venha cultuar a Deus em nome de Jesus. Amém.